Fala, Carlos Vinícius, como é que você tá, cara? Ah, tô mais ou menos. Meus pais estão embolados com as contas lá de casa. Nossa, lá em casa tá rolando a mesma coisa. Já sei. Vamos falar pro professor hoje explicar pra gente um pouco sobre planejamento financeiro? Fala, meus queridos, como vocês estão? Tão bem? Professor, a gente gostaria de fazer um pedido para a aula de hoje. Teria como o senhor explicar para a gente o que é planejamento financeiro e como faz? Eu até trouxe algumas contas aqui. Professor, nossa família tá tudo confuso lá nos planejamentos financeiros. A gente quer ajudar eles, ajuda a gente aí, pô. Entendi. Já que é um desejo de vocês estão precisando, bora pra aula. Toca a vinheta. Fala, educador e educadora, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guilherme Costa e esse daqui é o canal da Minha Grana Cuido Eu, um canal de educação financeira feito para você potencializar sua vida presente e também futura. Como vocês viram, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento financeiro. Só que antes da gente começar a falar sobre esse conteúdo em si, eu estou preocupado com o seu aprendizado. E para garantir que você vai conseguir absorver, aprender o máximo possível desse vídeo, já quero pedir para você pegar uma caneta e um papel. Pegar um lápis, alguma coisa para você anotar aí tudo que você vai ver nesse vídeo de hoje. Estou esperando você pegar. Pegou? Agora sim, vamos começar então. O assunto de hoje é muito sério e é muito importante. E não é só porque o Charlinho e o Carlosinho despediram não, tá? Olha essa notícia do dia 28 de janeiro de 2020, da CNDL juntamente com o SPC Brasil. 48% dos brasileiros não controlam o seu orçamento. Tá, eu sei que você deve estar pensando, tá, mas é controlar, Guilherme. É controlar, professor. Não é fazer o planejamento, a galera deve fazer planejamento financeiro sim. Beleza, eu concordo. Controlar é diferente de planejar. Mas vamos continuar olhando essa notícia aqui? Dá uma olhadinha aqui nessa parte que está aparecendo. Olha as conclusões que eles chegaram. 33% de cada 10 pessoas, somente 33% planeja os seus gastos e suas receitas anteriormente. 39% não faz esse planejamento, vai anotando enquanto o dinheiro vai saindo ou vai chegando. E só 27% vai anotando somente no final do mês. Isso significa que só 1/3 faz o planejamento financeiro em si. 2/3 dos brasileiros não fazem esse planejamento financeiro. Eu sei que muitas vezes dá preguiça de você olhar para suas finanças, dá uma certa dor de você olhar, de ver aquela realidade, mas uma hora ou outra isso vai precisar acontecer. Todos nós, precisamos passar por esse processo de olhar para as nossas finanças, tratar ela com mais carinho, né, e poder se planejar financeiramente. Aproveita que você está comigo agora nesse vídeo e vamos fazer isso junto, que eu vou mostrar passo a passo para você iniciar aí um possível planejamento financeiro. Você está com um lápis ou a caneta e o papel que eu te pedi lá no início? Se não tiver ainda, eu vou esperar, tá? Pegou? Agora sim, bora começar. Carlos Vinícius, Charlinho, estão preparados? Sim, prof. Bora, professor, bora? Agora que os dois estão preparados e você também tá, bora pra aula então, né? Então vamos entender o que é o planejamento financeiro. Planejamento financeiro, ele... eu sei, professor. É só você ver quanto que você ganha, quanto que você gasta e pronto. Claro que não. Eu tenho percebido que muitas pessoas acreditam que planejamento financeiro é o simples fato de você sentar, ver quanto que ganha, ver quanto que gasta e pronto, acabou o planejamento financeiro. Tá longe disso, gente. Vamos entender que esse termo ele não pode ser mais subvalorizado. Porque quando você faz um planejamento financeiro, você não pode somente ver a questão dos números. Você tem que considerar as suas emoções, você tem que considerar os seus desejos, as suas prioridades, os seus sonhos, os seus objetivos. Então, olha quanta coisa está por trás de um planejamento financeiro. Falar de planejamento financeiro é você falar da sua própria vida. Então vamos parar de subvalorizar esse termo e vamos começar a entender a importância dele. E digo mais, planejamento financeiro não é só para quem tem dinheiro, para quem tem muito dinheiro. O planejamento financeiro é para qualquer pessoa que lidar
com a sua grana. Ou seja, é para você, é para qualquer pessoa que já pode estar administrando algum dinheiro. Ou seja, planejamento financeiro, ele é essencial e necessário para nossas vidas. Charlinho, deu para entender isso? Ah, entendi, professor. Achei bonito o que você falou. Boa, Charlinho. Agora que vocês entenderam a importância do planejamento financeiro, vocês vão ver que ele consiste em uma organização financeira em que a gente vai prever já os nossos gastos e as nossas receitas, considerando todos os fatores que eu falei anteriormente. Então, para a gente começar bem passo a passo, bora conhecer os termos. Para entender esses termos de um planejamento financeiro, eu poderia, por exemplo, ir falando aqui cada termo e jogando todas as informações. Mas o que eu vou fazer que eu acredito que vai ser mais fácil? Eu vou me planejar financeiramente juntamente com vocês, ao mesmo tempo que eu vou explicando e dando essas sugestões na hora de você fazer o planejamento financeiro. Tá, beleza? Vamos começar explicando o que são as receitas. Olha, professor, Oi, Charlinho, quer perguntar? a única receita que eu já ouvi falar é a de bolo da minha mãe, tá? Eu já ouvi esse tipo de receita. Mas não, gente, tem um tipo de receita que se chama receita econômica. O que são as receitas econômicas? É todo o dinheiro que entra, todo o valor arrecadado. Então vamos colocar aqui no meu caso. Todo o dinheiro que entra hoje para mim é o meu salário, mas você pode ter outros tipos de receita também. Você pode ter alguma receita de algum negócio que você tenha. Você vende um curso, por exemplo, e aí desse curso você tira um pouco de sua receita, ou comissão de vendas, entre outras fontes de receita. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Você pode montar essa tabelinha, tá? E aí você vai colocar todas as receitas, o tipo dela e o valor. Então eu vou colocar aqui o meu caso. Então hoje a minha única fonte de receita é o meu salário, que é de R$ 2.040. Se você tiver outras fontes de receita, ou se você estiver fazendo isso em conjunto com alguém, vocês podem colocar aqui o salário de uma pessoa, o salário de outra pessoa, você pode colocar todas as suas fontes de receitas. Importante que no final, para a gente ver quanto que nós temos como um todo, você pode colocar o total. Então você vai somar todos os valores de todas as fontes de receita que você tiver. Então aqui temos, né, a minha tabelinha de receitas. Esse é o passo 1. Agora vamos entender outro termo. Agora nós temos também as despesas, né, que são todos os nossos gastos, ou seja, todo o dinheiro que sai. Só que dentro das despesas, eu gosto de classificar elas em alguns tipos, tá? Primeiro eu gosto de falar das despesas essenciais. O que são as despesas essenciais? As despesas essenciais são todas aquelas despesas, gastos que você precisa para sobreviver. E dentro dessas despesas essenciais, a gente pode ter as despesas essenciais fixas e as despesas essenciais variáveis, tá bem? O que são as despesas essenciais fixas? São todas aquelas despesas, os gastos que você tem no mês e que o valor varia muito pouco ou praticamente nada. Já as despesas essenciais variáveis são todas aquelas despesas, gastos que você tem ao longo do mês e que o valor varia de forma significativa. Então, como vocês podem ver aqui, tenho duas tabelas. Eu tenho a tabela das despesas essenciais fixas, eu vou colocar aqui o tipo e o valor dela, e aqui eu tenho das despesas essenciais variáveis, que eu vou colocar qual tipo de despesa é essa, né? E o valor dela. Então, para você se basear aí para te ajudar, eu vou colocar aqui as minhas. Então, aqui estão as minhas despesas. O que você pode fazer aí? Eu listei as minhas, eu tenho 4 tipos de despesas essenciais fixas, que são aluguel, luz, água e internet. Sei que você pode estar pensando aí que, mas luz e água varia o valor. Na maioria das vezes, a luz e a água ela varia muito pouco. Então, como ela varia muito pouco, eu considero ela uma despesa fixa essencial, tá? Então, aqui tem os valores. Se você precisar de mais espaço, você vai colocando aqui no tipo e o valor, tá? Terminou as suas despesas essenciais fixas, você vai colocar o total e somar essas despesas, tá bem? Agora, já nas despesas essenciais variáveis, eu coloquei aqui 3 que eu preciso para sobreviver hoje, né? Que seria a alimentação, né? O transporte e saúde e questão de higiene. Esse é o meu caso.
que você pode fazer? Se você não tem noção da alimentação, você nunca planejou antes, você pode pensar quanto que você gasta mais ou menos por semana ou por dia. Se for por semana, você vai multiplicar por 4 e se for por dia, você vai multiplicar por 30. Mas lembra, essa alimentação aqui eu considerei como se fosse o que eu preciso para sobreviver ao longo do mês. Eu não coloquei aqui ainda as regalias, tá bem? Transporte, mesma coisa, saúde e higiene, mesma coisa. Eu coloquei aqui uma média. Então o que pode acontecer? Tem mês que eu gasto mais de alimentação só que aí eu gasto menos de transporte. Então um vai compensando o outro. Sempre importante no final de um mês eu analisar como que foi as minhas despesas essenciais variáveis. Então agora eu vou colocar aqui o total para a gente ter uma noção. Bom, coloquei o meu total aqui então. O meu total é de despesas essenciais fixas de R$ 492,50 e despesas essenciais variáveis de R$ 430. Então, o meu gasto com despesas essenciais é só eu somar esses dois totais. Se eu somar R$ 492,50 com 430, eu vou ter que minha despesa essencial é R$ 922,50. Então agora você pode fazer aí essas duas tabelinhas e fazer o seu caso. Importante, gente, não fique comparando os valores que eu colocar aqui com o seu. Cada um tem uma realidade, cada um tem um custo de vida. Então esse exercício é exatamente para você poder se organizar financeiramente a partir de tabela, a partir de um método bem simples. Então evite comparações. Prof, então até agora a gente fez 3 tabelas, correto? Isso, Carlos Vinícius. Então até agora você está aí com a sua tabela das receitas, das despesas essenciais fixas e as despesas essenciais variáveis. Agora vamos dar uma olhadinha nas outras despesas que nós temos também, tá? Nós temos também o que eu gosto de chamar de despesas necessárias. As despesas necessárias são aquelas despesas que nós necessitamos para pelo menos ter uma vida digna, beleza? Então eu vou listar aqui alguns tipos e daqui a pouco eu vou colocar o valor também para vocês verem. Agora nós temos também as despesas supérfluas. As despesas supérfluas, gente, é para realizar aquele seu desejo, é para você extravasar, enfim, é uma despesa para nossas regalias. Então agora eu vou colocar aqui as despesas necessárias que eu tenho e as despesas supérfluas que eu tenho. Bom, coloquei aqui as minhas despesas necessárias e as minhas supérfluas. Vou explicar um pouquinho para você entender, para te ajudar aí a fazer o seu. Coloquei aqui o meu celular, as assinaturas que eu tenho, lazer e educação. Por ser professor, comprar alguns materiais e capacitações. Então quando eu coloco despesa necessária, o meu lazer é de R$ 160 por mês. Então ele não me permite fazer muita coisa, mas ele me permite ali sair uma vez por semana, pelo menos. Então o celular hoje eu tenho um plano que me atende muito bem, então hoje ele é necessário para mim. As assinaturas também, hoje eu considero que elas são necessárias, tá? Então qual que é a ideia quando você for listar os seus gastos necessários? Pense em todos os gastos que hoje permite te ter um padrão de vida que você deseja. Tá bem? Mas por isso que você vai ter que ser bem realista na hora de colocar, para não extrapolar tanto. Ela é necessária para que você tenha aquela vida digna que você queira, mas ao mesmo tempo você tem que pensar se essa despesa necessária faz sentido para o momento que você vive. Já as despesas supérfluas, eu coloquei que eu só tenho uma aqui geralmente, que é o mais comida, mais lazer, que é quando eu quero dar uma extravasada. Então, por exemplo, eu coloquei que eu tenho aqui R$ 60 de despesas supérfluas. Agora, por exemplo, se você tem um hábito de comprar roupa todo mês ou você gosta de gastar com outras coisas, você pode colocar aqui também. Entenda que dentro desse lazer onde eu falei, por exemplo, está aqui minhas saídas para restaurantes e coisas do tipo. Aqui é como se fosse uma regalia, né? Uma extravasada. Então, depois que você listar todas aquelas suas despesas necessárias e suas despesas supérfluas, aqui temos duas tabelas, né? Então, você vai ver o total de cada uma. Então, como vocês podem ver hoje, as minhas despesas necessárias, né, o total delas é de R$ 290 e temos as despesas supérfluas, que é um total de R$ 60. Pode perguntar, Charlene? Terminei aqui, professor. Eu percebi que no seu caso sobrou um dinheiro que no meu não sobrou nada, professor, praticamente. Entendi. Antes de eu falar dessa sobra, evita ficar comparando, Charlene. E evite comparar, gente, porque
A ideia aqui é que você possa fazer essas tabelas da sua receita e das suas despesas para que você possa ganhar visibilidade em relação aos seus gastos, da forma como você está gastando o seu dinheiro e também que você possa classificar as despesas, tá bem? Lembrando que cada pessoa tem um custo de vida, as pessoas podem ter dependentes que tenham que sustentar, cada pessoa lidar com o dinheiro de uma forma diferente. Então esse é apenas o passo 1 de um planejamento financeiro. No passo 2, eu vou te mostrar uma forma que vai deixar mais claro e que eu acredito que pode te ajudar muito na sua organização financeira. Agora sobre a sobra. No meu caso, eu tenho uma receita então de R$ 2.040, com umas despesas essenciais de R$ 922,50, com as despesas necessárias de R$ 290 e as despesas supérfluas de R$ 60. Como vocês podem ver, sobrou uma quantia. Eu já vou mostrar exatamente na hora do planejar o que eu faço com essa quantia que sobra. Se o seu caso não sobrou, você está zerado, peço que aguarde aí, fique comigo para que você acompanhe nesse próximo passo. Só que antes da gente ir para esse próximo passo, deixa eu já te mostrar uma estratégia para você refletir sobre os seus gastos. Então, gente, vocês não estão me vendo porque eu estou aqui atrás da câmera para explicar uma coisinha para vocês, tá? Como vocês estão vendo, eu coloquei todas as minhas despesas aqui, né? As despesas essenciais fixas, essenciais variáveis, as necessárias e as supérfluas. A dica é a seguinte, quando você tiver essas 4 tabelas aí desenhadas, a reflexão que eu quero que você faça é: veja como que está o gasto de cada uma e se é possível cortar dentro da medida do possível, olhando o seu cenário, para que você possa diminuir alguns gastos que você vê que estão sendo exagerados. E toda vez que vocês forem fazer isso, tá, eu recomendo que seja da direita para a esquerda. Por quê? Se a gente precisa diminuir os nossos gastos, a gente vai começar ali, ó, nas despesas supérfluas, a gente vai cortando essa. Depois, se você já cortou ali da despesa supérflua, né? Aí você vai para a despesa necessária e vai fazer uma análise do que pode ser diminuído, do que pode cortar. Então, por exemplo, às vezes se eu estiver numa situação de dificuldade, eu posso cancelar um pouco das assinaturas, diminuir um pouco do lazer, tá bem? Aí depois você pode ir nas despesas essenciais variáveis, que geralmente é onde a gente pode mexer, no sentido de gastar menos com o transporte, alimentação. E por último ali nas despesas essenciais fixas, que são as mais difíceis de mexer, porque às vezes envolve negociação, às vezes não tem como você diminuir o preço do seu aluguel, tá bem? Então a minha dica aqui é, toda vez que você for reduzir algum gasto, que seja da direita para a esquerda, das supérfluas até chegar nas despesas essenciais fixas, tá bem? Vamos lá, meu cara educador e cara educadora. Aqui tem uma tabelinha para o planejamento financeiro. Já percebeu que eu gosto de tabela, né? A maneira que eu vou te ensinar aqui agora é uma sugestão para você se planejar financeiramente. Por que eu falo que é uma sugestão? Porque não existe um método ideal. O melhor planejamento financeiro é aquele que te dá uma sensação de controle, de poder e de equilíbrio. Então, às vezes, o que funciona para mim não vai funcionar para você. Mas eu acho que aqui você vai ter um bom ponto de partida. Então o que a gente vai fazer aqui agora, tá? A gente tem 3 colunazinhas aqui. Temos dos gastos, em que a gente vai listar quais são os nossos gastos. Temos aqui o valor, já em reais, e a porcentagem. Por que eu gosto de usar a porcentagem? Porque eu acredito que a porcentagem ela vai te dar uma noção maior da representação de cada gasto em relação à sua receita. Já vou explicar para você. Então o que eu vou fazer agora? Eu já vou colocar alguns gastos que a gente fez já naquela tabela. Eu coloquei, né, primeiro as despesas essenciais, que foi R$ 922,50, as despesas necessárias, R$ 290, e as despesas supérfluas, que foi R$ 60. Vamos calcular a porcentagem dela em relação à receita. Ou seja, vamos entender quantos por cento que as despesas essenciais representam em relação à minha receita. Para isso, a formulinha da porcentagem está aqui no Joel Santana. Então, para qualquer gasto que eu for analisar ali, é só eu pegar o valor do gasto, né, da despesa, dividir pela minha receita, que é de 2040, e multiplicar por 100. Vamos fazer isso para todos os gastos a partir de agora. Então, já fazendo alguns cálculos aqui, eu tenho o seguinte para essas despesas. Então, depois de fazer essas contas, eu vejo que 45% do meu orçamento ele é gasto com despesas essenciais. 14% da minha receita é gasto com as despesas necessárias e 3%. Coloquei isso daqui só porque é aproximado. Agora é a vez de você fazer aí a sua, tá? A sua despesa essencial, a sua despesa necessária e a sua despesa supérflua. Vou esperar aqui. Fizeram aí, Carlos Vinícius e Charlinho? Eita, professor!
Somando tudo aqui deu 95%. Prof, na minha família deu 70%. Então, gente, é natural que a porcentagem gasta pela família do Charlinho e a porcentagem gasta pela família do Carlos Vinícius é diferente. O jeito com que a família se relaciona com o dinheiro é diferente, o custo de vida é diferente, tá bem? Qual que é a ideia aqui? Acho que vocês às vezes já viram, né, que em muitos livros fala para você sobrar 30%, sobrar 20% e tudo mais. Eu não gosto muito dessas porcentagens fixas, tá? Em primeiro lugar, é importante a gente fazer esse panorama para entender como que nós estamos gastando nossas despesas. Depois que a gente faz isso, a gente vê como que tá essa porcentagem. A gente sabe que nem todo mundo, nem toda família consegue fazer com que sobre algum dinheiro ao final do mês. Porém, se você está fazendo esse exercício aqui agora, você está aqui comigo, veja se você não consegue fazer que sobrar nem que seja 1% a menos ou 1% já que não sobra nada. Por quê? Você concorda que se você conseguir fazer sobrar 1%, já vai estar melhor do que antes, tá bem? Então, qual que é a ideia? Como você pode fazer isso? Ao analisar esses gastos, veja aqueles gastos supérfluos que você pode cortar. Porque é importante que sobre algum dinheiro e eu vou mostrar o porquê disso. O que pode estar acontecendo também é você estar num estilo de vida que ainda não te pertence. Ou seja, você está gastando muito mais do que a sua receita te proporciona ou te permite. Então faça esse exercício aí, tenta fazer com que sobre pelo menos 1% a mais do que antes. Beleza? Agora, só para você entender então, aqui no meu caso, eu tenho que as despesas essenciais mais as necessárias, elas somam 59%. Eu gosto de considerar isso o meu custo de vida. Em casos emergenciais, eu sei que só minhas despesas essenciais seria o meu custo de vida. Porém, eu acho importante o lazer que eu tenho hoje, eu acho importante as assinaturas que eu tenho, o celular que eu coloquei. Então, para mim, o meu custo de vida hoje equivale a 59% da minha receita. E aí, como vocês podem ver, eu ainda tenho esses 3% do gasto supérfluo, então 62%. Então eu tenho 38% sobrando, o que equivale a R$ 767,50. Vou te mostrar agora o que eu faço com essa sobra e por que é importante que a gente faça com que sobre pelo menos 1%, 2%, o que você conseguir. E além disso, vai te ajudar muito na hora de você fazer esse planejamento financeiro. Então vamos lá, vamos entender aqui por que é importante essa sobra que eu disse, tá? Tem dois tipos de despesas que eu não vou chamar de despesa, tá? Eu vou até chamar de investimento. Então eu vou até colocar aqui, ó, uma barrinha. A primeira delas é a nossa querida e famosa reserva de emergência. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre a reserva de emergência. Eu fiz um vídeo contando tudo da reserva de emergência que deve estar, eu acho que é aqui, tá bem? E aí você pode ir lá acessar e assistir ele. Mas é importante que a gente separe uma porcentagem para a gente construir a nossa reserva de emergência. Tá bem? Então eu coloquei aqui que todo mês eu guardo 10% para minha reserva de emergência, tá? Então 10% ele dá R$ 204 da minha receita. O outro tipo de gasto, mas que na verdade eu vou chamar ele de investimento, gente, é a nossa querida e famosa aposentadoria. É super importante que a gente se preocupe com o nosso futuro. E analisando bem a situação do nosso país, acho que você não vai querer ficar contando só com o seu INSS, vai? Então separe uma porcentagem e pensa que você está pagando algo para o seu eu do futuro. Ele vai te agradecer, pode apostar. Então eu acho interessante, se você estiver sobrando, nem que seja R$30, gente, mas já coloque um dinheiro para você ir adquirir nesse hábito. A partir do meu planejamento, eu vou colocar aqui 5% da minha receita para aposentadoria, que equivale então a R$ 102. Se você já conseguir fazer com que sobre pelo menos aí para reserva de emergência e para aposentadoria, já é excelente. Um, você está protegendo o seu presente e o outro você já está preocupando um pouco com o seu futuro. No meu caso aqui está sobrando R$ 461,50. Isso equivale a 23% da minha receita sobrando. Esse aqui que sobrar, gente, eu vou chamar de outros e já vou te explicar o porquê. Qual que é a ideia desse outros? Você pode colocar aqui, por exemplo, algum objetivo que você tenha. Então, por exemplo, uma viagem, alguma coisa que você queira comprar. Ou você pode aumentar a porcentagem para a sua aposentadoria. Você pode aumentar a porcentagem para a reserva de emergência.
Ou você pode aumentar a sua porcentagem para gastos supérfluos, tá? Então qual que é a ideia desses outros aqui? Esse dinheiro aqui não tem como eu te falar o que fazer exatamente com ele. Lembra que o planejamento financeiro você tem que considerar seus desejos, suas prioridades, suas emoções? Então o que eu posso fazer aqui é te dar uma luz, te dar algumas ideias. Você pode, por exemplo, aumentar o valor para aposentadoria, aumentar o valor para o SOS, aumentar o valor dos seus gastos supérfluos, tá bem? Você pode pegar e fazer tipo uma caixinha viagem para suas viagens, você pode fazer uma caixinha de desenvolvimento em que você gosta de gastar com livros, com cursos. Você pode até mesmo colocar como o seu lazer. Então vamos supor que você queira tirar o seu lazer do necessário, você não considera necessário o seu lazer. E aí você quer separar ele das suas despesas necessárias, você pode fazer isso também. A ideia desse planejamento financeiro é que você possa ganhar essa visibilidade e trabalhar em cima da porcentagem para você ter uma noção de quanto que você gasta em relação à sua receita. Se você destina alguma quantia aí para alguma caixinha interessante que você queira compartilhar, coloca aqui nos comentários. Então, no final, a gente vai ter que, se nós somarmos todos esses valores, vai dar a minha receita e essa porcentagem vai dar 100%. Como você pode ver aqui. Sei que deve estar aparecendo aí duas objeções na sua cabeça que eu vou tentar te ajudar agora. Ai, Gui, e se eu não conseguir seguir isso daí? Calma. Lembra de se perdoar. Depois que você fizer no primeiro mês, ao final do mês, tenta revisar, ver como que foi, se você seguiu, se você não seguiu. A ideia é que isso seja um planejamento para que você possa ter uma ideia do que você vai ser seu mês. Chegou no final do mês, você viu que não fez muito sentido ou que você consegue fazer sobrar mais, que sobrou menos, a ideia é senta de novo e faz esse planejamento. Ai, Gui, a minha receita é muito baixa e eu não consigo fazer sobrar nada. Como eu já disse, a gente sabe que acontece esses casos assim. Mas tenta ver se você não consegue baixar algum tipo de custo. Tenta o máximo, nem que seja para sobrar 1% e esse 1% você colocar já na sua reserva de emergência, por exemplo. Nossa, prof, gostei bastante. Eu acredito que agora minha família vai ter um norte para se organizar. Isso, Carlos Início, essa é a ideia. Esse planejamento financeiro é uma sugestão em que ele possa ser um primeiro passo aí para você começar a organizar sua vida financeira. Então bora resumir tudo que a gente viu aqui. Primeiro ponto, lembrar que o planejamento financeiro é uma ferramenta para organizar a sua vida financeira e que você tem que considerar a sua vida toda, suas emoções, seus desejos, suas prioridades. Não esquece disso. Segundo, você vai pegar agora um papel, uma caneta ou um lápis e vai listar todas as suas receitas juntamente com suas despesas, beleza? Terceiro, você vai fazer aquela tabelinha do planejamento financeiro e vai fazer as porcentagens para você ter uma noção de como que está seus gastos em relação ao quanto você ganha. Fazendo isso, acredito e torço muito para que sobre algum dinheirinho para que você possa colocar aí, pelo menos na sua reserva de emergência ou até mesmo na sua aposentadoria. Professor, eu achei bem legal, mas eu senti falta de você falar sobre investimento um pouquinho. Bom ponto, Charlinho. É claro que a área de investimentos é super importante, só que antes tem alguns passos que devem ser seguidos. Não adianta nada você querer saber sobre investimentos se você ainda não consegue fazer sobrar um dinheirinho por mês. Então por isso que o primeiro passo é você fazer um planejamento financeiro que seja condizente com a sua realidade. Conforme você vai pegando prática desse planejamento financeiro, vai seguindo ele, vai revisitando, vai assumindo esses erros e vai entendendo ele melhor, é natural que a gente melhore a nossa relação com o dinheiro. Melhorando a nossa relação com o dinheiro, aí sim a gente vai começar a buscar conhecimento na área de investimento e aí sim a gente vai começar a fazer uma outra análise. E aí, educador e educadora, chegamos aqui no final do vídeo. Quero te perguntar o seguinte, esse vídeo te ajudou? Você consegue agora fazer um planejamento financeiro simples e prático? Essa é a minha maior preocupação e eu espero poder ter te ajudado durante esse tempo. O que eu vou te pedir agora, humildemente, é que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu gostei, porque assim faz com que o canal cresça e que essa mensagem e que toda a ideia de levar a educação financeira e potencializar a vida financeira dos educadores chegue para mais pessoas. E eu conto aí com a sua ajuda. Além disso, se você conhecer aquele amigo ou aquela amiga sua que está um pouquinho embananado com as finanças, manda esse vídeo para ela. Eu acredito que pode ser um bom começo para essa pessoa. E claro, qualquer dúvida que ficou, sugestões de temas para os próximos vídeos, é só comentar aqui embaixo que eu vou estar de olho, beleza? No mais, com a minha famosa frase para encerrar,
Eu espero que agora, da sua grana, cuida você. Valeu! Fala, meus amigos. Então, eu tava pensando aqui, eu não sei se você já escreveu no canal do professor aí, mas se não, você pode escrever, tá? E eu tava pensando em qual tema será que a gente poderia ter aí na próxima aula, não? Será que de controlar o dinheiro? Eu tô pensando aqui, vocês podem ajudar? Se vocês puderem ajudar, comenta aqui embaixo, que eu vou falar pro professor lá pra gente, beleza? Tchau pra vocês, até mais.